Pessoal, eu acho que todos já estão enxergando a minha tela. Maravilha, maravilha. Pessoal, então a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão e redução de custos na indústria alimentícia. Vocês estão me escutando bem? Então, ok. Na indústria alimentícia, esse bate-papo aí tem o apoio da ASASC, da Valor e Foco Indústria e também da Fiesc, né, na figura da Ciesc, tá, que é um apoiador já há algum tempo das nossas interações na área de custos e está sendo oferecida aí pela reduzacusto.com, a empresa especializada na área de gestão e redução de custos. Tá? Bom, pessoal, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Né? Meu nome é Flávio, sou engenheiro e mestre em engenharia de produção. São aí cerca de mais de 15 anos, né, com atuação no segmento industrial, com experiência em empresas como Braskem, Petrobras, Souza Cruz, Cooperativa Aurora, Irani, dentre outras. Né? Ao longo desse período, tive a oportunidade de participar de diversos projetos e interações com entidades de fomento, como a Fiesc, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Fundação CERT, SEBRAE, dentre outros, e ao longo desse período fui me especializando na temática de gestão estratégica de custos, melhorias de processos, Lean Manufacturing, análise de viabilidade, engenharia e análise do valor, né, com diversas interações junto à indústria alimentícia. Tá o quê? O computador do Flávio tá montado. Que isso? Tá sem áudio. Você está me escutando? Pessoal, vocês estão me escutando? Pessoal, eu não estou escutando ninguém. Não tá sem áudio ali? Oi? Aqui não tá mutado lá no teu geral. Pergunta se tá mutado. Vocês conseguem me escutar? Sim, eles conseguem. Tá ok, pessoal. Então, tá todo mundo me escutando? Então, vamos continuar aqui, tá? Na minha apresentação, tá? Então, é engraçado, né? Quando que a gente lembra da temática de custos, né? Então, normalmente, né, a gente começa a lembrar de custos quando acontece o quê? Quando a gente percebe que não sobra dinheiro em caixa, né? Quando não sobra dinheiro em caixa, a gente percebe que a gente precisa aí de custos. E o que acontece? O que a gente começa a se perguntar, né? Se o preço está certo, se o nosso preço está correto, se a gente está considerando todos os custos na nossa precificação. Afinal de contas, a gente está tendo lucro em todos os produtos ou a gente está pagando para produzir, né? E mais, né? Será que meu preço está sendo competitivo no mercado? Então, muitas vezes a gente chega a questionar se o nosso concorrente está sonegando imposto, como é que ele consegue praticar esse preço, né? E eu não consigo, né? E afinal de contas, né? A gente no final sempre precisa reduzir custos, né? Mas não sabe muito bem por onde começar. Então, nesse contexto, né, eu acho que antes da gente iniciar introduzindo o tema sobre o que é importante na hora de você pensar em reduzir custos, a gente tem que avaliar, afinal de contas, o que é custo, né? Porque, por mais simples que possa parecer essa pergunta, ainda existe muita confusão, né, quando a gente vai no mercado para se questionar. Então, custo, ele é todo gasto econômico que representa a fabricação de um produto ou prestação de um serviço. Eu vou repetir. Custo é o gasto econômico que representa a fabricação de um produto ou a prestação de um serviço. Então, ele é todo o esforço envolvido na fabricação do produto. O que isso quer dizer? Que aquilo que não é envolvido diretamente na fabricação do produto não é custo, né? E a gente vai dar alguns exemplos aqui ao longo desse bate-papo do que é custo e do que não é custo, e obviamente vocês estão abertos aí a fazer toda e qualquer pergunta, tá?
Pessoal, para que serve, né, a gente avaliar custos? Tá? Primordialmente, tá? Custo é para tomar decisões. Tá? Então, tudo que envolve a temática de custos envolve alguma decisão que precisa ser tomada com ela. Então, qual que é a margem ideal de venda? Onde que eu posso reduzir custos? Vale a pena comprar uma nova máquina? Essas são algumas perguntas que uma sistemática de custo deve responder para vocês, né? Obviamente, nossa primeira dúvida sempre é em cima da margem de vendas, né? Mas o sistema de custos ele também deve apontar onde que a gente consegue reduzir, se a gente consegue otimizar um determinado produto ou não para garantir uma venda lucrativa, se vale a pena você comprar uma nova máquina, ou seja, você vai fazer um investimento e você espera que esse investimento retorne, talvez deixando a sua fábrica mais produtiva e ajudando a otimizar custos. Então, já que eu sei que a principal preocupação sempre é o custo para a gente precificar, eu vou procurar focar inicialmente esse bate-papo nessa temática, né? O custo para precificação. Tá? Então, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente brifar, né, e voltar para aquele assunto que eu acabei de comentar, o que nós devemos considerar como custo na nossa operação quando a gente vai precificar. Primeiro, custo variável. Né? Custo variável é aquele que só existe se houver produção. Se você não tem produção, você não tem esse custo. Então, vou dar um exemplo, imposto. Imposto sempre vai ser um custo variável, que você só vai ter se você tiver produção. Estruturas fixas. A estrutura fixa, ela se segmenta em custos fixos e despesas. Né? Ou seja, ela existe mesmo se não houver uma produção. Então, por que eu separei custos fixos e despesas? Porque lembra que eu comentei com vocês que custo é tudo aquilo que está associado na fabricação de um produto. Tudo aquilo que não estiver associado na fabricação de produto e estiver associado, por exemplo, a questões administrativas, a gente vai chamar de despesa. Custo é aquilo que é necessário para que a gente possa produzir o nosso produto. E os custos, ele ainda podem ser classificados como diretos ou indiretos, ou seja, custo direto é aquele que vai estar diretamente associado à produção de um produto, ou seja, como matéria-prima, como mão de obra direta, aquela mão de obra do funcionário que está trabalhando retratamente no produto. E indireto é aquele que não está diretamente associado. Por exemplo, o custo do aluguel de uma estrutura. Ele não está diretamente associado à produção, mas ele está indiretamente associado e a gente tem que encontrar formas de pagar por esse custo. Em linhas gerais, eu gosto muito de apresentar esta figura aqui, tá? Porque esta figura, ela representa para nós o que ocorre normalmente dentro de uma empresa. Então vamos lá, seguindo aqui da esquerda para a direita, né? A esquerda ela representa que eu tenho uma entrada de receitas, tá? E eu tenho aqui 3 caixas d'água, uma pequena, mais elevada, uma grande no meio e uma pequena também no final. Tá? Então, a primeira caixa d'água, ela representa o que nós chamamos de custo variável. Então, toda vez que entra uma receita dentro da empresa, essa receita já é cortada pelos custos variáveis, que são quais? Os impostos, matérias-primas, né? Então, são os custos variáveis que eu tenho que pagar para que eu possa oferecer meu produto. O que sobra dessa receita vai alimentar uma segunda caixa d'água, que é uma caixa d'água maior, que se chama estrutura fixa da empresa. Tá? O que é a estrutura fixa da empresa? É mão de obra, o aluguel, os salários, depreciação de equipamentos, né? Eu vi ali que já tinha surgido uma pergunta nesse sentido. Depreciação é custo ou não é? Depreciação é custo e deve ser considerado na precificação, apesar de não ser um desembolso. Questões despesas administrativas, como prolabore, despesas com comercial, contadores e despesas financeiras, né, sejam fiscais e tributáveis. Então, cada vez que nós fazemos uma venda, né, o que sobra da receita vai alimentando essa estrutura fixa da empresa. Só que vai chegar uma hora que essa caixa d'água ela vai encher. E uma hora que ela enche, ela vai transbordar para a nossa terceira caixa d'água, que é a caixa d'água mais à direita que vocês estão enxergando ali. Essa caixa d'água mais à direita representa os
investimentos a serem realizados pela empresa. Então, sim, pessoal, os investimentos eles não devem sair diretamente da primeira receita, mas sim do lucro da empresa. Então, tudo que sobra na terceira caixa, a gente chama de lucro. É aí que são realizados os investimentos, porque a gente espera que o investimento ele retorne em alguma vantagem para a empresa, seja um investimento em marketing, seja um investimento em estruturas fixas, maquinários. E também, né, a gente pode colocar ali um último nível que eu vou chamar de dividendos. Aí que vem a retirada de dividendos por parte dos sócios da empresa, tá? É bom separar muito bem que prolabore é uma coisa, dividendos são outras. Prolabore é o salário do empresário, né? Dividendos é o lucro que ele pode distribuir entre os sócios. Tá? Um dos grandes equívocos que normalmente a gente percebe nas empresas é elas quererem fazer investimentos retirando a partir do faturamento. Faturamento não é lucro, pessoal. É muito importante que a gente consiga avaliar exatamente o quanto que a empresa está sendo lucrativa, porque se ela não estiver sendo lucrativa, a gente vai ter que tomar decisões. Sejam decisões de adequação de precificação ou sejam decisões de redução de custos, né, redução da estrutura para poder adequar ao mercado. Tá? Então é muito importante que a gente consiga avaliar esse contexto. Bom, pessoal, uma vez que isso aí ficou claro, né, a gente pode agora entender quais são os desafios que nós enfrentamos, né, ou que todo e qualquer empresário enfrenta quando começa a trabalhar com custo, né, ou quer trabalhar, ou quer ter um sistema de custos na sua empresa. Primeiro, separar custo de gasto extraordinário. Lembra que eu pontuei algumas vezes, alguns minutos atrás, né, que custo é uma coisa, que é tudo que está associado à produção de um produto. Tudo que não estiver associado pode ser despesa ou pode ser um gasto extraordinário. Então, eu vou dar um exemplo. Chegou um determinado mês que vocês tiveram, tá? E naquele mês, vocês tiveram, por exemplo, um custo com uma despesa de pagamento de multa, por exemplo, em âmbito judicial. Isso é custo? Não. Isso é um gasto extraordinário e não deve ser considerado no teu custo para você precificar, porque ele só ocorre naquele mês e não tende a ocorrer novamente. Agora, se é o que de repente pode não ser um gasto extraordinário? Um custo que deve ser provisionado. O que é um custo que deve ser provisionado? É aquele custo que não ocorre todo mês, às vezes ocorre uma vez por ano, mas você deve provisioná-lo todo mês. Por quê? Para que você não tenha surpresas quando ele vier a ocorrer. Eu vou dar um exemplo. IPTU, por exemplo. IPTU ele é cobrado uma vez por ano. Então eu tenho que provisionar já no meu custo, todo mês, aquele pagamento do IPTU rateado por mês. Mesma coisa, 13º e férias, né? Então se a gente já não considerar no nosso preço do nosso produto, nas nossas margens, esse custo, mesmo que ele ocorra uma vez por ano, quando chegar na hora de pagá-los, provavelmente vocês vão incorrer em prejuízo. Então, o certo seria o quê? A gente provisionar esse custo e rateá-lo mês a mês. E, obviamente, cada empresa ou cada estrutura pode ter custos diferentes que devem ser provisionados. Tá? E eu acho que talvez um dos grandes desafios, quando a gente fala de custos, é justamente entender que a gente deve mantê-lo atualizado. Né? E esse que é o grande X da questão. O custo, pessoal, ele pode se alterar todo mês. Claro que não significativamente, mas toda vez que vocês alteram o salário, por exemplo, de uma secretária, o custo do produto de vocês vai se alterar. Se vocês adquirem uma nova máquina, o fornecedor de matéria-prima ou de embalagem alterou alguma coisa do preço, o teu custo vai sofrer variações. É claro que nem tudo você vai ficar repassando para o teu cliente ou você vai querer mexer no preço. Mas invariavelmente você tem que avaliar para entender se as suas margens estão sendo competitivas ou não. Tá? Eu acho que um dos principal e último desafio que eu posso verificar e pontuar para vocês é conseguir construir um sistema para que vocês possam tomar decisões. Lembra que eu tenho falado mais de uma vez, o custo ele serve para que a gente consiga tomar decisões.
as decisões são muito intrínsecas de cada empresa, né? Muitas delas residem sobre posicionamento de preços, negociação na ponta. Mas elas podem também avaliar questões de troca de fornecedores, de ampliação ou não da estrutura fabril. Então, são várias as decisões que podem ser tomadas a partir de um sistema de custos e por isso que isso deve ser sempre customizado para cada empresa e tendo sempre o cuidado de mantê-lo atualizado. Tá? Então, pessoal, nesse contexto, eu acho que faz sentido eu apresentar para vocês uma estrutura padrão de formação de preço, né? Que eu acho que é da onde a gente pode partir. Então, nesse contexto, tá, de formação de preço, sempre vão partir da matéria-prima, né? A gente sabe que isso todo mundo sabe, né? Para eu formar o preço de um produto, eu preciso considerar o quanto de matéria-prima esse produto vai consumir. Se eu estou falando de um frigorífico, eu quero saber de quanto da carcaça, né, do rendimento que ele vai ter dessa carcaça para conseguir construir meu preço em cima disso. O problema é que muitas empresas e muitas indústrias acabam parando por aí, né? Eu conheço um sem número de indústrias que quando vão falar de preços, o que eles me falam? Olha, eu pego o preço da matéria-prima, jogo 40% em cima, sempre é 40%, eu nunca sei porquê. Jogo 40% em cima e aí está meu preço. Tá, mas da onde que surgiu 40%? Né? Por que você acha que isso aí está pagando todos os teus custos? Ninguém sabe responder. Óbvio que é uma forma muito primária, talvez, de você conseguir precificar, e isso te dá pouca margem para você conseguir negociar preços lá na frente. Tá? Então, a matéria-prima, ele é sim algo a ser considerado, mas não deve ser apenas a matéria-prima. Tá? Um outro elemento muito importante são os processos, os centros de custos. Por quê? Porque nesses processos de centro de custos é onde eu vou estar colocando o meu custo de produção. É o quanto que eu tenho que pagar de energia para produzir, o quanto que eu tenho que pagar de pessoas, o quanto que eu tenho que pagar de água, de despesas administrativas, inclusive se eu quiser jogar aqui, eu posso jogar. Então, processos vocês podem traduzir para centros de custos dentro da empresa. Então, dentro de um frigorífico, como eu sei que grande maioria da nossa audiência aí é frigoríficos, né, e outra parte de laticínios, então, por exemplo, a área suja pode ser um processo, área limpa pode ser outro, pocilga, sala de corte. Então, cada um desses podem ser setores dentro da empresa que vão consumir custos. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou quebrando a empresa, a indústria, em várias partes diferentes, né, que nós chamamos aí de centros de custos. Tá? E cada um deles vai estar justamente contribuindo para que eu consiga entender todo o custo envolvido na produção daquele produto. A terceira linha, né, o terceiro bloco, digamos assim, são os variáveis, né, como taxas e impostos, comissionamentos, impostos, tudo que varia de acordo com o preço, né, e não de acordo com a estrutura. Tá? Com isso, eu vou conseguir ainda adicionar a margem que eu quero ter. Se eu estiver considerando as despesas administrativas no meu custo, eu vou estar trabalhando com margem de lucro. Se eu não considerar as despesas administrativas, eu vou trabalhando com margem de contribuição, ou seja, o que sobrar deve pagar tanto pela estrutura fixa da empresa, quanto também pelo lucro que eu quero ter naquela venda. Tá? E aí sim eu chego no meu preço. Então essa é uma estrutura padrão, né, de formação de preços que serve tanto para frigoríficos como laticínios, mas é óbvio que eu tenho que entender as particularidades de cada um. Né? Quando eu falo de um frigorífico, eu estou falando do custo do desmanche, né, de uma carcaça. Né? Diferente do laticínios, que eu trabalho com bateladas, né, para conseguir desenvolver e fabricar os meus produtos. Tá? Então, como eu disse, cada um tem as suas características. Tá? O grande desafio nesse contexto, né, e eu tenho certeza que não vai ser diferente para vocês, está em cima desses custos do processo, porque matéria-prima sempre é dominado, né? Vocês compram sempre, seja o suíno vivo ou seja a carcaça, vocês estão comprando no mercado, vocês conseguem ir negociando, tá? As taxas e impostos é reconhecidas por todos também. Agora, como chegar no meu custo exatamente de produção, esse tem sido sempre um desafio para grande parte das indústrias e é o que a gente vai procurar explorar nesse nosso bate-papo. Tá?
Antes de mais nada, antes de começar esse contexto, quando eu falo de custo de produção, é importante avaliar que existem diversas formas da gente calcular o custo de um produto. Eu costumo dizer até que o custo ele conta uma história, né? E a forma como a gente quer contar essa história pode nos trazer resultados diferentes. E eu vou provar aqui para vocês do que eu estou falando, tá? Então eu vou começar com um exemplo bem simples. Espero que todo mundo tenha trazido calculadora aí para me ajudar nos cálculos, tá, pessoal? Brincadeira, já está tudo feito aqui. Pessoal, essa é uma forma mais básica que a gente tem aqui quando a gente está falando de custo. Digamos que meu custo mensal da empresa, em média, gira em torno de 50 mil, considerando fixos e variáveis. E eu tenho apenas 2 produtos na minha empresa, né? A paleta e o lombo de suíno. A paleta naquele mês, né, ela produziu 500 unidades e o lombo produziu 1.000 unidades. Então, ou seja, ao todo eu tive uma produção de 1.500 unidades. Como o meu custo é de 50 mil, se eu dividir 50 mil por 1.500 unidades, eu chego num custo unitário de R$ 33,33. Tá certo isso? Bom, eu não consigo enxergar vocês, né, para responder se está certo ou se vocês estão concordando ou não. Bom, pessoal, o que eu vou dizer para vocês? De certa forma, o custo ele está sendo todo considerado aí dentro, né? Mas, obviamente, essa não é a forma mais precisa de eu conseguir fazer, tá? Então, o que seria uma segunda forma dentro da linha do que eu já estava apresentando para vocês? É eu construir primeiro uma estrutura que quebre a minha empresa em vários setores, em vários centros de custo. Vocês estão vendo aí no meio da tela de vocês, estão vendo gerência, comercial, usinagem, acabamento, expedição, área suja, área limpa, pocilga. Eu posso distribuir para quantos setores eu quiser. E todos os meus custos fixos, como pessoas, fixos, depreciação de máquinas, eu vou cascateando para dentro desses centros de custos, ou seja, rateando para dentro desse centro de custos, de forma que no final eu tenha o custo de cada centro de custos, ou seja, eu quebrei a minha empresa em vários centros de custos. E na última linha, naquelas bolas ali que vocês estão vendo no final, aqueles 4 círculos, representam os produtos da empresa. Então, os produtos eles vão estar consumindo os custos a partir dos centros de custos, né? Então, voltando para o nosso exemplo, né, eu tenho ali a minha indústria que custa 50 mil por mês e agora eu distribuí em 3 setores. Área limpa, o setor 1. Área suja, o setor 2. E o setor de corte, como sendo o setor 3. O setor 1, depois dos rateios, carregou 30 mil reais, é o meu setor mais custoso. A área suja custou 5 mil e o setor de corte custa 15 mil reais por mês. Bom, se eu tenho uma quantidade possível para produzir dentro de cada um desses centros de custos, aqui eu estou usando o que eu chamo de driver, né, de horas. Poderia ser quilos de produtos, poderia ser que cada área, quantos quilos ela consegue produzir. Mas aqui eu estou falando de horas. E quando eu consigo falar de horas, eu consigo chegar no meu custo hora. Então, o primeiro setor área limpa tem 2.500 horas para produzir. Eu somei as horas de todas as pessoas que estavam trabalhando ali na área limpa. E quando eu dividi por 30 mil, eu cheguei em 12 reais a hora. Então, cada hora que é consumida na minha área limpa, o produto vai ter que pagar por 12 reais. Tá? E o que está sendo considerado aí? Salários de pessoas, custos fixos, aluguel, contador. Então, tudo que é fixo na empresa está sendo considerado nessas 12 reais a hora. Na área suja, que tem 1.000 horas para produzir e eu tenho um custo de 5 mil, então eu tenho que é 5 reais a hora, 5 mil dividido por 1.000. E no setor de corte, o setor 3, é 15 mil reais, né, que me custa o setor. Como eu tenho 3.000 horas, dividindo 15 mil por 3 mil, eu chego a 5 reais a hora. Por que eu me dei esse trabalho de distribuir em setores? Porque pode ocorrer dentro da minha empresa de alguns produtos utilizarem algum centro de custo e outros não. Vamos ver a paleta. É claro que, pessoal, isso aqui é um exemplo bem fictício, tá? A paleta, ela consome 2 horas, né, a produção da paleta, 2 horas no setor 1, área limpa. Não ocupa o setor 2, área suja, e ocupa o setor 3, meia hora.
Então, se ele ocupa 2 horas do setor da área limpa e custa R$ 12 a hora, 2 vezes 12 é 24. Mais meia hora do setor de corte que custa R$ 5, ele vai pagar metade disso, 2.500. Então 24 mais 2,50 dá 26,50, que vocês estão vendo mais embaixo, que é qual que é o custo da paleta. O lombo já utiliza todas as áreas, né? 2 horas e meia hora. Fazendo o cálculo, que eu não vou repetir aqui para vocês, mas daria R$ 36,50 o custo. Vocês veem que foi diferente do R$ 33. Bom, pessoal, por que a gente fez toda essa volta aqui para chegar numa informação que parece ser similar a outra? Porque agora eu vou comparar os dois com vocês, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui a paleta, que ela é vendida a R$ 32 e eu produzi 500 unidades. E eu tenho o lombo, que ele é vendido a R$ 36 e eu produzi 1.000 unidades. Se eu trabalho apenas com alocação direta, que foi o primeiro exemplo que eu apresentei para vocês, com um custo de R$ 33,33, eu percebo que se eu vender a paleta a 32, eu estou tendo um prejuízo de menos 4%. Já o lombo, que me custa 36, e eu tive um custo de 33,33, que é o mesmo custo, né, já que eu dividi por toda a produção única da empresa, eu tenho uma margem de lucro de 8%, está me dando lucro. Então eu percebo que a minha paleta me dá prejuízo e meu lombo me dá lucro. E aqui vale a pena eu abrir um parênteses, pessoal. Questões de preço, né? É só aumentar o preço. Bom, a gente sabe muito bem que não é só aumentar o preço, né? Porque no final das contas, quem dá preço é o mercado, né? A gente vai ter que se adequar. Então, aqui dificilmente eu consigo mexer no preço. Então, eu já sei que na paleta eu tenho prejuízo, na paleta eu tenho prejuízo e no lombo eu tenho lucro de 8%. Então eu vou passar a focar minhas vendas, toda vez que eu vender lombo, eu vou ficar bastante feliz, tá? Só que quando eu vou para uma segunda avaliação, que é quando eu fiz a alocação por setor, eu descobri que na verdade o custo da paleta é R$ 26,50. E poxa, dessa forma a margem de lucro da paleta está sendo 17%, um baita de um produto. E o lombo, que eu achei que estava me dando uma margem de lucro de 8%, como ele apurou um custo de R$ 36,50, a margem de lucro foi negativa, de menos 1,5%. Olha como as coisas se inverteram, né, quando eu começo a mergulhar na temática de custos. Tá? Pessoal, o que eu quero dizer com isso com vocês? Tá? É claro que quando a gente vai querendo ser cada vez mais preciso, o sistema, o custo, ele vai começar a nos oferecer informações para que a gente possa tomar decisões, né? Então, quando a gente volta lá para o início, que eu falo, não sobra dinheiro em caixa, muitas dessas respostas vêm de uma avaliação individual de cada produto, onde eu consigo perceber que eu vou ter produtos que me dêem lucro e eu vou ter produtos que me dão prejuízo. Mas aqueles que me dão prejuízo, eu tenho que procurar entender se eu consigo fazer, primeiro, modificar alguma questão no preço desse produto, ou então modificar a estrutura de custos desse produto para que ele me possa oferecer lucro na minha venda, que na verdade deve ser o objetivo de toda e qualquer indústria, todo e qualquer frigorífico ou laticínio. Mas então, pessoal, é o seguinte, né? Chegamos aqui neste ponto. Digamos que a gente adote a nossa segunda análise, que é a alocação por setor, né, onde eu descubro que o meu lombo ele tem uma margem negativa, né, de menos 1,5%. Tá, e o que eu posso fazer agora nesse contexto? Tá? O meu preço de venda continua sendo R$ 36, o meu cliente não está disposto a pagar mais por isso, ele vai comprar do concorrente e eu vou perder as minhas vendas, né, se eu aumentar o preço. Vendo no prejuízo, a primeira impressão é que você vai ter que fazer isso. Mas quais são as opções que eu tenho? Eu posso tentar reduzir o custo, né? E aí, aí que o custo começa, um sistema de custo começa a ajudar vocês nesse contexto também, tá? Então, o que eu faço com produtos pouco lucrativos? Uma das opções é você tentar reduzir custos. Mas vamos ver como que a gente pode fazer isso, tá? Primeira coisa, pessoal, é normal a gente ter produtos pouco lucrativos na empresa. Tá? Ainda mais quando a empresa tem um portfólio de 20, 30, 40, 50, 200 produtos. Obviamente, né, a gente vai ter produtos que são mais lucrativos, produtos que são menos lucrativos e muitas vezes produtos que dão prejuízo. Tá?
Essa é uma análise que é comum a gente fazer dentro do ambiente industrial, onde vocês estão vendo ali um gráfico que separa no eixo X deitado ali na horizontal a contribuição do faturamento ou produção, né? São os produtos mais produzidos, quanto mais à direita, mais produzidos são os produtos. E a contribuição no lucro, né? Onde eu consigo perceber quanto mais em cima, mais lucrativo é o produto para mim. Tá? E daí tem a ver com relação preço-custo. E eu separei aqui em 4 quadrantes. O primeiro quadrante eu chamei de estratégico, ou seja, são aqueles produtos que contribuem pouco no faturamento, são pouco vendidos, pouco produzidos, e tem uma margem achatada, muitas vezes até negativa. Né? É o que a gente chama do pãozinho da padaria. Pãozinho da padaria nunca dá muito lucro. Mas você já entrar numa padaria para comprar geleia que não tivesse pãozinho, vocês compram o pãozinho e vocês compram a geleia também. Aí então que o pacote passa a ser lucrativo. No eixo, no quadrante de cima, eu chamei de comercial. Por quê? São produtos que têm alta contribuição no lucro. Quando são vendidos, eles são altamente lucrativos, tá? Mas eles são pouco vendidos. Tá? Então, por que eu falei de foco comercial? Porque aqui a minha área comercial devia focar em estratégias para vender mais desses produtos que são altamente lucrativos, mas que têm pouca saída para o mercado. Pessoal, um detalhe aqui, eu citei o exemplo do pãozinho da padaria, mas eu poderia muito bem citar o exemplo dos miúdos dentro de um frigorífico. Os miúdos normalmente são, eles via de regra, né, em todos os frigoríficos que nós já trabalhamos, eles sempre caem no estratégico ali, né, porque são produtos que nós chamamos de boi de piranha. Eles devem compor as vendas, mas a gente não pode focar nesses produtos, né? E no quadrante oposto ao comercial, ali em vermelho, vocês vão ver o quadrante custos, que são produtos que são muito vendidos, são os mais produzidos, mas têm a margem achatada. Né? E aí a gente tem que entender se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas, pessoal, aqui eu estou apresentando para vocês no formato de bola ali, cinza, azul e verde, 3 produtos, picanha, paleta e lombo. E é normal que esses produtos, né, ao longo dos períodos, eles vão se alternando entre os quadrantes, né? A partir do momento que vão sendo mais vendidos ou menos vendidos. Por isso que é tão importante a gente acompanhar os custos. Tá? Mas aí vocês conseguem ver aqui no formato de cinza, né, que mais à direita ali na tela de vocês, que o lombo ele continua sendo um produto que é bem produzido, mas contribui muito pouco no lucro. Né? Ele tem uma margem bem achatada. O que fazer com esses produtos, tá? Então, a primeira questão que eu oriento vocês do que fazer é, vamos estudar o que pode ser feito, né? Então, como que eu posso reduzir esse custo para a minha indústria, tá? Então, primeiro, pessoal, vamos voltar para a nossa estrutura de custos de precificação padrão. Eu tenho lá matéria-prima, terceiros, né, custo de terceiros, tenho o meu custo dos processos, minhas taxas, impostos, comissionamento e outros, que me dão onde eu ofereço a minha margem e aí eu chego no meu preço. Né? Então o desafio sempre está ali naquela área de processos, nos setores, né, porque envolvem muitos rateios. Pessoal, o que é interessante aqui, opa, desculpa, vou voltar aqui. Quando a gente fala de custo, né, a gente pode olhar esse custo de diversas formas diferentes. Aqui eu fiz um gráfico onde eu apresento para vocês 4 formas de eu analisar custos. A primeira delas é a que a gente mais conhece, é o custo real. Né? Todos os exemplos que eu apresentei para vocês até aqui foi em cima de custo real. Do que realmente... Geralmente o custo real é passado. Eu já paguei pela minha folha salarial, eu já paguei pela matéria-prima, o que aconteceu com esse produto? Me deu lucro ou me deu prejuízo? Por isso que ele é sempre o maior de todos. Tá? A gente até costuma brincar que a gente chama o custo real de custo do óbito, né? Porque ele já passou, não tem muito que eu possa fazer. Logo ao lado do custo real, em vermelho, vocês vão ver custo orçado, que eu poderia chamar também de custo padrão. É esse que você vai usar para precificar os seus produtos. Que a gente trabalha com produtividades médias do que a gente acha que vai produzir e a nossa expectativa, né, do que pode ser alcançado com esse produto. E pessoal, mais à direita, em azul, eu vou chamar a atenção para vocês porque eu chamo de custo ideal. O custo ideal é uma forma de eu enxergar o meu custo como se fosse o meu custo perfeito. Não tivesse depreciação
não tivesse nenhum tipo de desperdício dentro da minha empresa, e se eu não tivesse nenhum desperdício, nenhuma perda, qual que seria o menor custo que eu consigo trabalhar dentro da minha indústria? Tá? Então vamos lá, custo real é o custo apurado no período, o custo orçado ou padrão é o que eu uso na minha precificação, o custo sem ineficiência é o custo ideal, ou seja, não tem ineficiência e não tenho nenhum tipo de perdas quando eu trabalho com esse custo. É a minha utopia, né? A minha situação perfeita. E, obviamente, entre o custo padrão e o custo ideal, né, eu posso traçar o meu custo-alvo, onde que eu quero chegar. Porque, pessoal, vocês nunca vão ter uma indústria sem desperdícios. Isso não acontece. Tá? Então, a gente só chama atenção para o custo ideal porque ele é o custo que ele é o mínimo que a gente consegue alcançar, mas nunca ninguém consegue alcançar. Vocês já ouviram falar do termo chamado melhoria contínua? A gente sempre tem que procurar melhorar. Né? Então, o custo ideal ele sempre tem que ser caçado, mas a gente sabe que a gente nunca vai conseguir chegar perto dele, por isso que a gente traça o custo-alvo, que está entre os dois. Tá? E quando eu faço a diferença entre o custo real e o custo ideal, o sistema de custos é capaz de me dizer qual que é o desperdício que eu estou tendo dentro da minha empresa. E é esse o contexto que a gente está buscando. Porque quando a gente quer reduzir custo de um produto, na verdade a gente não quer reduzir custo, a gente quer eliminar desperdícios que estão associados à produção desse produto. Por isso que antes da gente pensar em reduzir custos, o mais importante é a gente identificar qual que é o desperdício que está associado à produção desse produto para que eu possa caçar e eliminá-lo, tá? Deixa eu dar uma... Geralmente vocês devem estar se perguntando, tá, mas como que eu chego nesse custo ideal? Né? Como que exatamente eu consigo estruturar o custo perfeito da minha empresa? Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Dentro da área de processo, de centro de custos. Digamos que na empresa de vocês a gente só tenha um funcionário. Eu vou chamar esse funcionário de Jair. Jair é o único funcionário da empresa. O Jair, ele tem um salário mensal, né, já contando com todos os seus encargos, de R$ 1.740. E o Jair foi contratado para trabalhar 174 horas por mês, né? Ou seja, se eu dividir 1.740 por 174, eu chego que a hora do Jair, né, ou seja, a hora da minha empresa, porque ele é o único funcionário da empresa, custa R$10 a hora. Tá? Agora, digamos que nessa empresa, também só para facilitar a nossa análise, eu só tenha um produto, tá? A meia carcaça. É meu único produto nessa empresa. Tá? Então, a carcaça, né, ela leva 1 hora, né, para ser processada pelo Jair. Bom, se ele leva 1 hora para ser processada pelo Jair e o Jair trabalha 174 horas, eu tenho que chegar no final do mês tendo 174 carcaças, não é mesmo? A um custo de R$10 a hora, ou seja, cada carcaça vai me custar R$10 para ser produzida. Só que no final das contas não é bem o que acontece, né? Quando eu vou apurar, né, eu sei que a carcaça deveria levar 1 hora, mas eu chego no final do mês e apuro que na verdade foram produzidas 145 carcaças. Então, mas por que foi produzida 145 carcaças? O que aconteceu? O Jair parou para fumar, o Jair está indo muito ao banheiro, o que está acontecendo com o Jair aí que está produzindo bem menos do que deveria estar produzindo? Bom, neste momento eu não sei o que está acontecendo com o Jair. O que eu sei é que foram produzidas 145 carcaças. E se foram produzidas 145 carcaças e meu único custo da empresa é R$1.740, dividindo 1.740 por 145, eu chego que cada carcaça me custou R$12. Poxa vida, então eu achei que me custava 10, mas está me custando 12. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu tenho desperdícios. E esse desperdício eu consigo dizer exatamente quanto que vale para vocês. Vale R$2. Eu estou perdendo R$2 com o Jair. O que o Jair está fazendo? Eu não sei. Agora eu vou ter que investigar. Se ele está tendo problemas com alguma ferramenta, alguma máquina pode estar com problema de manutenção, ele pode estar com algum ritmo mais baixo, pode estar com alguma coisa na vida pessoal, enfim, muitas coisas podem estar acontecendo, mas eu sei que
eu não estou conseguindo alcançar o que eu deveria. E aí eu consigo avaliar que eu estou tendo desperdício e isso gera um ponto de atenção dentro da minha estrutura. Então, por que a gente faz essa volta aqui? Porque a gente tem que priorizar onde atacar na empresa. Eu tenho que entender onde que estão meus pontos de calor para conseguir identificar aonde que eu posso reduzir, eliminar desperdício para ter retornos mais rápidos. No final das contas, né, qual que é a avaliação que eu quero ter? Para cada um, digamos aqui eu tenho um exemplo com 2 roteiros de produção, 2 produtos, um verde e um roxo ali, vocês estão conseguindo perceber? Tá? Esses produtos vão passar por vários setores, em cada um dos setores eles vão, obviamente, trazer custos, né, dos setores como eu já apresentei, só que junto do custo vão ter também desperdícios, e alguns setores vão ter mais desperdícios que outros. E o que eu faço quando eu identifico isso? Eu foco minha atenção naqueles setores em específico para entender o que pode estar acontecendo, tá, pessoal? Então, voltando para a minha estrutura de composição de custos, matéria-prima, processos, taxas, impostos, comissionamentos, margens, agora eu tenho uma outra estrutura para analisar, que é o ideal, onde eu posso comparar a matéria-prima, qual seria o consumo ideal. Porque, por exemplo, pessoal, se cada produto ele consome um certo, vamos falar de embalagem, né? E não só de carcaça, mas ou no caso do laticínio, não apenas do leite. Vamos falar de embalagens. E se meu produto deve consumir um certo número de embalagens, mas no final do mês eu apuro que consumiu muito mais do que foi produzido, quem que vai ter que pagar por isso? No final das contas, é o cliente de vocês, mas vocês não vão conseguir repassar para o preço. Alguém vai ter que pagar essa conta. Tá? Então, por isso que é importante a gente identificar aonde que estão os desvios. Se é na matéria-prima, se é nos processos ou até mesmo nas nossas margens que nós estamos trabalhando. Tá? E aí sim a gente identifica quais são os retornos. Então, quando a gente faz esse tipo de avaliação, né, o que a gente obtém? Onde que estão os desperdícios? Qual que é meu produto mais lucrativo? Qual que é meu produto menos lucrativo para que eu consiga formatar pacotes, né? Lembra que eu dei o exemplo para vocês no âmbito dos frigoríficos dos miúdos, né? Os miúdos normalmente eles dão prejuízo para uma empresa, né? Então, e pessoal, eu vou ser bem sincero, né? Dificilmente a gente, por mais que a gente reduza custo de produção, dificilmente a gente consegue transformar o miúdo em um produto lucrativo, né? Pelo que a gente tem visto já no mercado. Então, o que eu posso fazer nesse contexto? Bom, eu posso ir para uma outra linha, no caso de miúdos, o que eu já percebi em algumas indústrias fazendo, por exemplo, criando o kit feijoada, que eles juntam vários miúdos, né, dentro de um pacote. É claro que desses miúdos, alguns deles vão ter uma margem positiva, outros vão ter margem negativa, mas no final das contas o pacote deve ser positivo. Tá? Então essa é uma estratégia que a gente tem para mitigar, muitas vezes, o prejuízo que o miúdo individualmente pode trazer para dentro do frigorífico. E pessoal, reduzir custos, né? Então, com informação, a gente consegue ter conhecimento para reduzir custos. Tá? Sem informação, pessoal, a gente não consegue saber exatamente onde que a gente precisa atacar. Eu costumo dizer sempre que cortar custos é diferente de reduzir custos, tá, pessoal? Então, a redução de custos muitas vezes pode vir associada com investimentos. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Como eu percebi que existiam muitos frigoríficos, né, participando aqui desse nosso bate-papo, eu resolvi apresentar um case, né, de um frigorífico. Obviamente esse nome é um nome fictício, que é o Suicarne, tá? Mas o exemplo ele é verídico, é um exemplo real. Tá? Me perdoe a turma do laticínio, tá? Mas depois aí Edson e o restante do pessoal eu posso depois fazer uma apresentação aí para vocês aí de alguns exemplos na área de laticínios também, tá? Mas aqui nesse contexto, pelo tempo que a gente tem, vamos tentar focar aqui no frigorífico, mas obviamente vocês já perceberam que o mesmo conceito ele se adequa e pode ser adaptado à questão do laticínio também. Tá? Então o que estava acontecendo no case do frigorífico Suicarne? Né? Ele estava ali com uma venda de 5 caixas de 20 kg de filé mignon suíno. Né?
E aí estava com margem apertada de vendas, os supermercados para quem ele vendia estavam sempre pedindo descontos, ele já nem conseguia mais dar mais desconto e ele estava ficando tão inseguro, ele estava demorando tanto para responder se ele dava desconto ou não, que muitas vezes, né, porque ele não tinha segurança para tomar decisões, que muitas vezes nessa demora ele acabava até perdendo a venda para o concorrente, né, que obviamente poderia ter uma estrutura de custos mais apurada ou talvez estivesse tomando decisões só para ganhar a venda. E aí ele acabava perdendo muitas vezes essa venda. Então assim, como é que ele estava fazendo até então? Né? O preço ele calculava jogando um percentual sobre a compra da carcaça. Né? Lembra que eu falei para vocês que muitos frigoríficos, muitas indústrias a gente percebe que acabam precificando a partir do custo principal da carcaça, que sem dúvida alguma, tá? Se a gente for avaliar a estrutura de custos, né, matéria-prima, processos, a maior parte vai ser da matéria-prima, sem dúvida alguma. Né? E ele só jogava um percentual em cima daquilo e vai bola. Tá? E aí, com os rendimentos, né, chegava ali no custo do filé mignon suíno. Mas ele também estava se embasando de acordo com a concorrência. Se a concorrência estava cobrando um X reais o quilo, ele também estava cobrando a mesma coisa. E pessoal, isso não está errado, tá? Só um parênteses, né? Quem dá preço sempre é o mercado. O que a gente pode trabalhar em cima das nossas margens, tá? E no final das contas, né, o que acontecia era que a Suicarne não controlava os custos da empresa, né? Então ele não sabia exatamente quanto custava para produzir o filé mignon, né? Ele tinha um custo geral de toda a empresa, tá? Baseado ali no custo da carcaça da matéria-prima. Tá? Então, nesse contexto, ó, como vocês já viram, né, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Informação. A gente vai tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então, como que você agiria? Primeira coisa, a gente analisaria as margens. Né? Então, vamos começar, lembra que eu apresentei aquela estrutura de custos? Matéria-prima, processos e taxas e impostos? Vamos usar a mesma estrutura. A matéria-prima, né, eu simplifiquei aqui, coloquei só a meia carcaça comprada e as embalagens. A meia carcaça comprada, né, já com o rendimento embutido 6,45 quilos, são 100 quilos que ele utiliza, vai custar R$ 645. E as embalagens, né, 4,06 a unidade, como são 5 caixas, vai sair 5 vezes 4,06, 19,34. No final das contas, o custo de matéria-prima dele é R$ 664,34. Agora vamos para os processos, né, que é a segunda parte. Digamos que ele só tenha 3 processos aqui dentro do frigorífico: a sala de corte, a embalagem secundária e a expedição. Né? Então, na sala de corte, ele gasta ali, para produzir os 100 quilos de filé mignon, 1,6 horas. E o meu custo hora da sala de corte é R$ 39,73. Então, cada hora da sala de corte custa R$ 39,73. Então, o custo total da sala de corte, né, 1,6 vezes R$ 39,73, saía R$ 63,57. Essa mesma análise foi feita para a embalagem secundária e para expedição. No final das contas, eu chego lá no meu custo do processo produtivo, né, considerando aí mão de obra, aluguel, estrutura administrativa, tudo embutido que deve ser pago, em R$ 211,08. E aí agora eu consigo avaliar. Ele estava vendendo, né, as 5 caixas de filé mignon suíno. O filé mignon suíno é super valorizado, né, R$ 1.000 o preço. Mas eu coloquei aqui, mudei um pouco os números só para ficar mais fácil da gente avaliar. O custo de matéria-primas e insumos, então, fechou em 664 e quebrados. O custo dos processos, né, dos setores ali da produção, em 211,08. E jogando os impostos e comissões, né, cheguei a R$ 144. Então o custo total ficou em R$ 1.015 e alguns quebrados. Se o meu preço era de R$ 1.000, eu percebi que, olha, você está tendo prejuízo de 1,54%, ou seja, cada produto que você vende a R$ 1.000, essa caixa você está perdendo R$ 15,42. Se teu cliente ainda está pedindo descontos, provavelmente você só tende a aumentar o seu prejuízo. Aqui, e aí vem aqueles impactos. Eu vendo, mas não sobra dinheiro em caixa. Ué, mas você está vendendo no prejuízo? Obviamente que não vai sobrar dinheiro em caixa. Você está pagando
para produzir. E pessoal, vocês não sabem o quão comum isso é dentro do ambiente de frigoríficos e laticínios, tá? Bom, então o que fazer, né? Prejuízo, eu não posso, se meu cliente já está pedindo desconto, eu não posso nem pensar em aumentar o preço, né? Então eu tenho que realmente reduzir custos, né? E o que a gente vai fazer? Vamos analisar, né? Vamos para frente. Então, aumentar preço ou reduzir custos? Não consigo aumentar preço, vamos ter que reduzir custos. Aonde que eu vou reduzir o meu custo? Vamos primeiro verificar se eu consigo reduzir custos dos processos? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem 3 processos ali, né? Sala de corte, depois a expedição, né? Então a gente consegue perceber que em cada um dos processos, né, fazendo aquela análise de custo ideal e custo real, né, eu consigo chegar no meu custo real, que é o meu custo ideal, aliás, que está em cinza, e fazendo a diferença para o custo real, eu chego no desperdício que está em vermelho, né? E eu consigo perceber o seguinte: caramba, né? Ó, o mesmo custo aqui, 532. A expedição é onde eu estou tendo mais custo e é onde eu estou tendo mais desperdício também. Então, se eu tiver que focar minhas ações numa redução de custo, eu vou focar na expedição. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui na expedição. Agora é como se eu estivesse colocando uma lupa em cima do frigorífico e eu vou olhar apenas para a minha expedição, porque já está me apontando ali que eu estou tendo um sinal amarelo. Não sei o que está acontecendo, mas que está dando prejuízo, tá, né? E aqui é muito importante, pessoal, a gente costuma sempre dizer, quando vocês vão fazer essa análise dentro da empresa de vocês, se vocês identificam algum setor que é mais crítico, engaja a equipe de vocês, né, para fazer essa avaliação, né, traz junto os colaboradores de cada setor para tentar entender o porquê dessa, porque muitas vezes as próprias respostas estão dentro da própria empresa, tá? Na maioria das vezes. Então vamos fazer uma melhoria em processos. Aí a gente vai utilizar uma metodologia que se chama Lean Manufacturing ou manufatura enxuta, né, que nada mais é do que você produzir mais com menos, ou pelo menor possível, né? Foi vocês já devem ter ouvido falar, né? Foi uma metodologia introduzida pelos japoneses, né? Pela Toyota, lá na década de 40, 50 do século passado, imagina, né? Do século passado. E justamente visa caçar desperdícios e perdas, ou seja, tudo aquilo que não é custo, né? E que não é necessário para a fabricação de um produto. Então, quando eu comecei a olhar a expedição, né, digamos assim, tenta enxergar, vou até a expedição para entender o que está acontecendo com a expedição. E eu percebo que a expedição, eu tenho 4 principais atividades na expedição relacionada à produção do filé mignon suíno. Eu tenho que alimentar um pulmão ali, né, um estoque pulmão. Eu tenho que paletizar esse filé mignon suíno. Eu tenho que plastificar essas caixas e eu tenho que fazer o carregamento no caminhão. Isso é o meu setor de expedição, que custa R$ 532 para produzir esse produto, como eu falei para vocês. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando o meu problema em atividades, né? Então, cada uma dessas atividades tem um custo do que está acontecendo, né? Que a soma desse custo, né? 105, 120, 110, 197 para carregar, dá exatamente os R$ 532,28. Tá, Flávio, mas como é que você chega nesse custo? Lembra que eu estava utilizando o driver horas? Então, provavelmente leva mais tempo para eu carregar o caminhão do que para eu alimentar um pulmão, por exemplo, né? Por isso que ele carrega mais custo. No final das contas dá o mesmo 532. E agora que eu quebrei o problema e junto com a equipe de campo eles começam a dizer assim, o seguinte: olha pessoal, a gente está usando jacaré aqui para fazer a alimentação do pulmão, né? Eu coloco tudo em cima dos jacarés e isso está levando muito tempo. Se a gente comprar uma empilhadeira, a gente vai conseguir ser muito mais rápido, né, na alimentação do pulmão. E na plastificação a gente faz tudo de uma forma manual, né? Se a gente comprar uma máquina para fazer uma plastificação automatizada, aquelas que vão rodando ali em cima, a gente também ganha um tempo ferrado aqui e com certeza a gente consegue reduzir custos, tá? Então, no final das contas, né, é óbvio que eu tô queimando uma etapa aqui, né, que é como a gente chegou nesse cálculo, mas de R$ 105 baixou para R$ 75,90 o custo da alimentação do pulmão. E na plastificação, né, de 110 passou para R$ 70,20. Na paletização e o carregamento mantiveram o mesmo custo porque eu não fiz nenhuma ação de melhoria. Mas no final das contas,
O meu custo total da expedição, que era de R$ 532, passou para R$ 463, ou seja, eu reduzi aí quase uns R$ 50, talvez, né? Ou talvez um pouco mais, tá? Vamos ver aqui se isso trouxe efeito ou não, né? Agora é importante a gente comentar uma situação, pessoal. Diferente de cortar custo, e eu já falei isso para vocês, tá? Reduzir custos muitas vezes envolve investimentos. Ou seja, se eu faço um investimento para comprar uma empilhadeira, eu estou reduzindo o custo, mas inicialmente eu estou aumentando, né, meu gasto financeiro. E como que eu vou tomar a decisão para saber se vale a pena ou não? O quão que é o custo que ele pode me reduzir. E aí eu começo a avaliar, olha, se eu comprar essa máquina agora, em 6 meses eu consigo recuperar o capital dessa máquina só em custo que ele vai me reduzir. Então vale a pena. Isso é uma decisão que você pode tomar a partir da análise de custos. Tá? Sempre avaliando qual que é o retorno do investimento de vocês, que deve sair da onde? Do lucro da empresa, da última caixa d'água, né? Não da primeira. E pessoal, agora analisando as margens, né? Voltando ali para toda a minha estrutura de processo, sala de corte, embalagem secundária, expedição, eu percebi que eu consegui reduzir o custo da expedição, né, em R$ 50 ali mas no final das contas, como eu gasto apenas 0,22 horas, o custo total baixou de 532 para 463, mas na verdade, para produzir o filé mignon suíno, ele baixou de 117 para R$ 101, né? Eu consegui uma baixa aí de cerca de R$ 15 aqui no meu custo, né, na produção. De 211 passou para 195. Isso trouxe um efeito positivo? Vamos ver. Preço, R$ 1.000. Matéria-prima eu não mexi, R$ 664. O custo do processo baixou de 211 para 195. Os impostos e comissões mantiveram o mesmo porque eu não mexi no preço. No final das contas, o meu custo baixou ali, né, para mim, eu acabei não alterando aqui o custo ali, tá? Mas ele teria baixado também para cerca de R$ 1.000, e a minha margem ali ficou em 0,0%, mas na verdade não é 0,0%, tá? O meu lucro baixou de menos 15,42 para menos 21 centavos. Eu praticamente empatei o meu jogo aqui, tá, pessoal? Então ainda não é suficiente. Só essa redução aqui, eu acabo ficando 0 a 0, mas o meu objetivo não é obter lucro. Então vamos ver o que a gente consegue fazer mais a esse respeito. Vamos entrar no contexto da matéria-prima. Já falamos de processos, né? E nessa venda, se eu conseguir mexer na matéria-prima? Bom, uma das questões que eu posso mexer, digamos que esse frigorífico, né, tinha uma estrutura de abate. E ele todo mês, toda semana, na verdade, ele tem a decisão se vale a pena ele abater internamente para fazer a carcaça ou se ele compra a carcaça no mercado, né? Bom, comprar ou abater? Ele avaliou que o preço da carcaça no mercado, que é o que ele estava fazendo essa precificação, estava em 6,45 quilos. Quando ele fez essa mesma avaliação para o custo do abate, ele percebeu que para ele o abater estava custando R$ 5,68 quilos. Baita vantagem aqui. Então, neste momento, vale muito mais a pena ele comprar o suíno vivo e abater do que ele comprar a carcaça pronta no mercado. Aí então, fazendo uma análise, né, agora a minha carcaça ela é abatida e não comprada, baixou de 6,45 para 5,68, então o meu valor total, já que eu estava consumindo 100 quilos, de 645 baixou para 5,68, e o meu custo total da matéria-prima baixou para 587,34. Quanto número, né, pessoal? Mas o que vocês esperavam de uma palestra de custos, né? No final das contas, turma, conseguimos reduzir aqui no custo da matéria-prima, no custo de processos e agora o custo total ali está errado, tá? Eu acabei não alterando, mas a minha margem aumentou para 7,6% e o meu lucro para R$ 76,79, garantindo um lucro apertado, digamos assim, mas ainda um lucro interessante, porque se ele vender cada vez mais caixas de suínos, cada vez mais o lucro dele vai aumentar, tá, pessoal? Então, isso é um exemplo, obviamente eu alterei os números aqui, mas é um exemplo real do que pode acontecer dentro de uma empresa, do que realmente aconteceu de fato, né, dentro de um frigorífico.
tá, pessoal? Então, no final das contas, tá, eu costumo sempre dizer o seguinte, não são os mais fortes que sobrevivem, mas os mais adaptados, tá, pessoal? Então, a gente sabe que a gente está passando por momentos, né, de grande instabilidade na economia, né, que os frigoríficos têm e laticínios têm sofrido bastante, né, com os aumentos de matérias-primas, escassez, né, dessas matérias-primas necessárias para a produção, e toda vez que você tem escassez, você tem, obviamente, variações nos preços de compra, e muitas vezes vocês podem correr justamente no prejuízo. Mas a questão aqui é tentar se adaptar à realidade, né? É claro que batalhar na questão da precificação sempre que possível, mas isso muitas vezes não está ao alcance de nós, né, como empresários. Mas mexer nos custos, reduzir custos e otimizar a produtividade da fábrica, isso sempre vai estar ao nosso alcance e sempre tem que ser uma meta para qualquer empresa. Pessoal, tem alguma pergunta ali? O pessoal quer interagir? Surgiu alguma pergunta, Fernanda? Se quiser abrir o áudio, pessoal, fiquem à vontade. Não? Não estou escutando ninguém. Ok, pessoal. Então, já que não veio nenhuma dúvida aqui do que foi apresentado, né, como eu falei para vocês, quando a gente faz uma palestra online, a gente acaba tendo menos interação, né, do que fosse presencial, mas acho que a gente ainda vai ter a oportunidade aí de se encontrar pessoalmente, né, para poder discutir. Eu já vou indo aqui, né, para as considerações finais, né, a respeito desse bate-papo aqui que a gente teve com vocês, tá? Pessoal, só fazendo um breve parênteses, né, caso vocês queiram depois conversar com a Fernanda, né, sobre tudo o que foi discutido aqui, né, a solução que é trabalhada na reduzacusto.com é justamente em cima dessas questões, né, onde você tem um sistema inovador, né, uma tecnologia, um sistema web que promove toda a gestão de custos fabris, promove uma precificação inteligente e ainda permite que vocês façam reduções de desperdícios dentro dos frigoríficos e laticínios de vocês. A empresa ainda tem toda uma camada de serviços com mais de 20 anos de experiência, com consultorias de redução de custos, uma controladoria estratégica de custo, que é um serviço terceirizado, e ainda serviços de apoio, como cronoanálise e mapeamento de processos, tá, pessoal? Caso vocês depois tenham algum interesse, podem conversar com a Fernanda, né, a respeito. E pessoal, se vocês quiserem ainda ter mais informações, vocês podem acessar aqui esse QR Code, né, ou esse endereço que está embaixo, que vocês vão poder ver alguns outros exemplos na área de frigoríficos e laticínios sobre precificação e também sobre redução de custos dentro dessas estruturas, tá, pessoal? No mais, eu deixo aqui os meus contatos com vocês, agradecendo enormemente, né, o tempo de vocês para a gente bater esse papo, para a gente poder discutir. E mais uma vez, caso não tenham dúvidas agora ou esclarecimentos, mas se tiver depois, vocês podem estar me acessando aqui por esses contatos, nesses números. O Volmir também tem o meu WhatsApp, né, Volmir? Que você pode estar compartilhando com a turma aí sem problema algum, tá, pessoal? No mais, né, queria dizer que foi um grande prazer aí estar compartilhando esse momento aqui com vocês, né, um assunto que eu gosto bastante de estar discutindo, então, por favor, não hesitem em me procurar, né, caso vocês tenham ali, quiserem estender esse bate-papo. Tá bom, pessoal? Então, não tendo dúvidas, eu me despeço de vocês agradecendo aí mais uma vez a disponibilidade. Um grande abraço, pessoal!